Encontrados na gruta de Masdazil, em Ariege, destacam-se os seixos coloridos de vermelho, ocra, em que se vêem desenhos esquemáticos da figura humana. Wienert, 1948, páginas 79. A conclusão imediata de que tais pedras assim preparadas tinham um significado ritual é confirmada pelos achados da gruta de Birsek na Suíça. Nesta caverna, Sarrazin encontrou idênticos seixos coloridos e pintados com a silhueta humana, os quais haviam sido partidos anteriormente. Wienert considera que esta operação tinha por objetivo aniquilar a força anímica suposta ali residir. Opus City. Na gruta aregiana do Trou-Violette em Montardite, foram descobertas por Vaillant Coulthard 2 sepulturas instaladas sobre o local de uma lareira. Achavam-se escondidas sob arcadas rochosas que haviam sido tapadas por grandes blocos amontoados contra a abertura. Esses blocos mostravam sinais de fogo em sua face exterior. Esses indícios permitem concluir que em Montardite ocorreu o sepultamento tradicional sob a lareira da habitação, bem como foi aceso o fogo na parte de fora da sepultura. Presume-se que esses fogos eram acesos visando reter naquele lugar as almas dos defuntos atraídos pelo calor. Os seixos coloridos e pintados com a silhueta humana, em número de 18, colocados ao redor dos esqueletos e desenhando o contorno do corpo humano, deviam achar-se ali para alojar a alma do defunto. Wienert descreve, ainda, outros seixos coloridos e de tamanho e formato especiais, um deles dando a impressão de uma estatueta com a forma humana. Embora a interpretação acerca do significado desses fogos e pedras rituais pareça, à primeira vista, passível de questionamento, existem práticas mais recentes que dão apoio àquela suposição inicial. Eis algumas delas. Em 1666, apareceu em Paris a edição de um livro intitulado La vie de Monsieur de Noblesse. Tratava-se de uma autobiografia escrita por um padre. H. Idos descobriu anotações de máxima importância, nesse livro, concernentes às superstições reinantes na Baixa Bretanha durante a primeira metade do século XVII. Referindo-se aos costumes desses tempos, Monsieur de Nobletes diz assim: via-se que colocavam pedras próximas do fogo que cada família tinha o hábito de acender na vigília da festa de São João Batista, a fim de que seus pais e seus ancestrais viessem aquecer-se comodamente. Wienert, 1948, página 83. Como pode ver-se, no século XVII conservava-se praticamente intacto um costume que remonta a milhares de anos atrás. Fora da Europa, entre as civilizações de caráter mais primitivo, vamos encontrar não só os objetos antropomórficos destinados a receber a alma dos defuntos e antepassados, mas sobretudo uma estreita correlação entre a lareira, a sepultura, a habitação e a representação dos mortos. O culto dos seixos rolados permaneceu até hoje entre os costumes de certas tribos primitivas, as quais admitem que as almas dos mortos e antepassados podem habitar tais pedras. Os Dakotas, por exemplo, amontoam um grande número de pedras arredondadas, seixos rolados, e fazem oferendas a esses calhaus. O mais interessante é que se dirigem respeitosamente às pedras tratando-as por avô ou avó. Em suma, rendem-lhes culto por acreditarem que nos seixos se acham alojados os espíritos dos seus ancestrais. Os indígenas das Ilhas Leti esculpem imagens a fim de serem ocupadas pelos espíritos, e desse modo serem alvos da proteção dos mesmos. Quando precisam viajar, surge o problema de como levar os antepassados também. A solução é simples: fazem os espíritos emigrarem para pequenas pedras arredondadas, fáceis de transportar. Ao regresso, os espíritos tornam a passar outra vez para as imagens, e as pedras são atiradas fora. Esses poucos exemplos bastam para apoiar a tese enunciada de que os achados nas grutas revelam a existência de uma crença nos espíritos, na sua sobrevivência e mesmo comunicabilidade,
entre os homens que viveram desde o Paleolítico Inferior até os tempos mais recentes. Esta crença, provavelmente, deve ter surgido dos fenômenos de poltergeist, durante os quais as pedras se movimentam, dando a impressão de estarem animadas pelos espíritos dos companheiros falecidos. Já temos um acervo de informações relativas ao comportamento das civilizações que floresceram desde o Paleolítico Inferior até o Neolítico. Os vestígios encontrados nas furnas de Pechmerle, Grimaldi, São Marcelo, Perdimoste, Balserrousé, Solutré e inúmeras outras, dos quais demos alguns exemplos, mostram claramente que as populações pré-históricas possuíam um certo senso religioso e acreditavam na existência dos espíritos, na sua comunicabilidade e na sua sobrevivência após a morte do corpo físico. As religiões ter-se-iam originado das transcomunicações? As perguntas normais que surgem, ao tomar-se conhecimento desse estranho procedimento e dessa inusitada crença, são: qual teria sido a sua causa fundamental? Qual o fenômeno central e constante que teria desencadeado o epifenômeno religioso, conservado até hoje pela humanidade? Por que a íntima relação entre o senso religioso, a ideia da existência do espírito e a crença na sua comunicabilidade, nos seus poderes, na sua influência boa ou má? Não pretendemos invalidar as conclusões a que chegaram alguns especialistas no assunto quando, analisando os processos implicados no desenvolvimento do senso religioso na humanidade, descobriram a influência de vários fatores normais tais como os puramente psicológicos. Mas, a crença nos espíritos é uma constante, e se ela por si não exclui as outras componentes, por isso mesmo não deve ser por elas excluída. Por conseguinte, trata-se de saber como apareceu esse fator constante. É justamente nesse ponto que uma interpretação baseada na evidência de certos fenômenos paranormais se apresenta para responder à questão proposta. Acreditamos que o fenômeno inicial que deu origem à crença na existência do espírito foram as primeiras TCs representadas pelas quedas de pedras observadas em surtos de poltergeists ocorridos na pré-história. Daí o culto das pedras ligado ao fogo que, naqueles tempos remotíssimos, devia representar um papel importantíssimo concernente ao bem-estar e mesmo à sobrevivência durante os glaciários. As pedras, receptáculos das almas dos mortos, participavam do conforto das lareiras. Entretanto, quando falamos em TC, introduzimos uma ideia nova, a da existência de uma comunicação entre os seres conscientes, habitantes do nosso plano físico, e seres inteligentes, pertencentes a um outro plano extrafísico. Diante da existência dos casos de poltergeist em que há evidência da atividade de seres incorpóreos, podemos supor que algumas dessas ocorrências se prendem ao desejo do espírito do morto de estabelecer comunicação com seus antigos parentes e companheiros ainda encarnados. Não teria sido esta a primeira forma de TC empreendida pelos primitivos trogloditas falecidos? Uma vez fora do corpo devido ao desencarne, o perispírito, ou corpo espiritual, do morto, ainda é rudimentar e muito denso, manter-se-ia nas proximidades de seus companheiros e parentes vivos. Desse modo, poderia avistá-los e ouvi-los, sem ser percebido por aqueles. A necessidade de comunicar-se com os que ficaram, chamando-lhes atenção, poderia ter levado os espíritos primitivos à descoberta do singular expediente que consiste no arremesso de pedras. Esse processo é, até hoje, empregado pelos espíritos pouco evoluídos, em grande parcela dos fenômenos de poltergeist. Uma vez descoberta a técnica de produzir o fenômeno, deve ter ocorrido a sua divulgação entre os desencarnados. Estabelecerão-se, então, as primeiras TCs em plena pré-história. Mas, o comportamento dos homens da Idade da Pedra, em relação aos mortos, sugere que outras formas de TCs também ocorreram naquela época remotíssima. Conclusão. Iremos observar que o senso religioso dos homens sofreu uma evolução,
assim como as cerimônias mágico-religiosas das quais também se encontraram inúmeros vestígios nas grutas paleolíticas da Europa. Tais transformações devem ter resultado de outras modalidades de ter-se ocorridas naquela época e também ao longo do tempo. Originaram-se da soma de experiências e estabelecimento de correlações entre os diferentes tipos de manifestação mediúnica eventualmente presenciados pelos homens primitivos. O fato de os paleolíticos se acharem muito próximos do nível animal não impediu que tivessem passado por experiências paranormais, particularmente as mediúnicas. Os animais também manifestam faculdades paranormais. Veremos no próximo capítulo exemplos de que os animais também manifestam fenômenos paranormais. Esse fato reforça a hipótese das têxeis entre os mortos e os vivos, ocorridas na pré-história. V. A paranormalidade entre os paleantropídeos. Uma quantidade de animais falecidos tem sido descrita a seus donos por médiuns, durante as sessões públicas ou privadas. Muitas vezes, foi possível, em sessões de materialização, sentir a forma sólida de animais que retornaram para perto daqueles que os haviam amado. Montandon, 1943. Página 279. Teriam, os animais, alguma espécie de mediunidade? O conhecido parapsicólogo, historiador e antropólogo francês, Dr. H.C. Raoul Montandon publicou em 1943 um livro intitulado De la Bête à l'homme, Montandon, 1943. Nesse trabalho, ele relata uma soma enorme de casos extraordinários ocorridos com animais diversos. A referida obra de 367 páginas está dividida em 6 partes, das quais a quarta e a quinta contêm as seguintes matérias. Quarta parte, faculdades psíquicas ou supranormais. A. Pressentimentos, premonições, telepatia. B. Clarividência, clareaudiência. C. Mediunidade. Quinta parte, manifestações post-mortem. A. Desdobramento, bilocação. B. Manifestações espontâneas. C. Manifestações obtidas em sessões experimentais. D. Registro fotográfico. E. Sobrevivência animal. Todos esses títulos são ilustrados com minuciosos relatos de casos bem documentados. Por eles pode ver-se que os animais manifestam funções paranormais semelhantes às dos homens, pois a lista acima enumerada refere essas faculdades e fenômenos concernentes aos animais ditos irracionais. Para cada item, Montandon cita várias ocorrências extraídas de publicações, relatórios, cartas e também observações pessoais realizadas por ele. A título de ilustração, vamos transcrever alguns dos fatos narrados por Montandon na sua mencionada obra. O primeiro caso por nós escolhido foi publicado na revista Lynch, 1915, página 215 transcrito no referido livro de Montandon. Cerca de 10h30 da noite, escreve o reverendo Charles Tueldale, minha esposa subiu ao seu quarto e, enquanto arrumava os travesseiros, dirigiu o olhar ao pé do leito. Percebeu ali um grande cachorro preto, erecto sobre suas patas, o qual ela pôde analisar em detalhe. Quase ao mesmo instante, nosso gato, que havia seguido sua dona na escada, penetrou no quarto e, vendo por seu turno o cão, deu um pulo, curvando o dorso, eriçando o pelo, rosnando e dando golpes de unha no ar. Ele saltou em seguida sobre o tocador colocado em um canto do quarto e escondeu-se atrás do espelho do móvel. O fantasma do cachorro esvaneceu-se. Minha mulher, desejando assegurar-se de que o gato não era, ele também, de natureza fantasmagórica, aproximou-se do tocador. Olhando atrás do espelho, ela viu bem o nosso gato autêntico, em um estado de excitação frenética, e sempre de pelo eriçado. Quando ela tentou tirá-lo de seu esconderijo, o felino rosnou e aunhou,
mantendo-se ainda tomado pelo pavor que lhe havia causado o cão fantasma. Montandon, 1943, páginas 192. Vê-se, por este exemplo, que os animais não só são capazes de manifestar-se em forma de fantasma, como podem ser percebidos pelos outros animais, mesmo pelos de espécie diferente. Entretanto, há também, sublinhando um número enorme de casos em que os animais, como os cães, gatos, cavalos etc., percebem a presença de espíritos humanos, dando mostra de enxergá-los e ouvi-los e, algumas vezes, de temê-los. Dentre os numerosos exemplos oferecidos por Montandon, vamos extrair o seguinte, por ele transcrito do artigo de Ernesto Bozano, Perceptions Psychiques et Animaux, Annuales às Sciences Psíquicas, 1905, página 423. No ano de 1874, quando eu não tinha senão 18 anos, encontrava-me na casa de meu pai e, numa manhã de verão, havia-me levantando próximo das 5 horas, a fim de acender o fogo e preparar o chá. Um grande cão de raça Bull Terrier, que tinha o hábito de me acompanhar por todos os lugares, encontrava-se a meu lado enquanto me ocupava do fogo. A um certo momento, ouvi-o emitir um surdo rosnado, e o vi olhar na direção da porta. Virei-me para esse lado, e para meu grande terror, percebi uma figura humana alta e tenebrosa, cujos olhos flamejantes se dirigiam para mim. Soltei um grito de alarme e caí para trás sobre o solo. Montandon, 1943, página 201. Este relato revela que um animal pode perceber a presença de um espírito, inclusive reagir de forma adequada à natureza malévola do mesmo, como ocorreu nesse episódio narrado por Bozano. Permitimos-nos transcrever apenas os dois exemplos precedentes, colhidos aleatoriamente da riquíssima coleção contida na obra do Dr. Montandon. Achamo-los suficientes para demonstrar que os animais possuem faculdades paranormais semelhantes às dos homens. Em razão desse fato, os animais podem perceber clarividentemente a presença de desencarnados. Montandon cita um número enorme de casos de aparições de animais após haverem falecido. A maioria deles concernentes a animais domésticos apegados a seus donos ou ao ambiente doméstico em que foram criados. Os fatos antes apontados apoiam a suposição de que os primitivos hominídeos, sem embargo da sua condição de seres ainda muito animalizados, poderiam ter tido experiências paranormais tanto subjetivas como objetivas. E muito provável que os paleolíticos tenham presenciado as aparições e até mesmo as ectoplasmias de seus semelhantes falecidos. Tais manifestações provavelmente teriam ocorrido não só ao ar livre, durante o dia, mas sobretudo durante as noites, bastante escuras naquela época de iluminação precária. Outro local propício a tais fenômenos seria o recesso das cavernas. Com o passar do tempo e após a constante repetição dos poltergeists e dos fenômenos de aparição, os homens pré-históricos passaram a estabelecer a correlação entre os dois tipos de TC. Surgiu daí a crença nos espíritos entre os paleantropídeos, bem como o culto das pedras, o cuidado com os cadáveres de seus semelhantes e outras práticas mágico-religiosas, cujos indícios foram encontrados nas cavernas pré-históricas. Um fato importante foi a mudança do regime alimentar dos primitivos cavernícolas imposta pelas glaciações iniciadas no Pleistoceno inferior. Os pré-hominídeos foram obrigados a passar da vida nas florestas e nas campinas para os abrigos nas cavernas. Tiveram de suprir sua alimentação com a carne das caças, absorvendo com isso abundante quantidade de proteínas animais. Este fato estimulou a produção de ectoplasma por parte dos indivíduos dotados de mediunidade de efeitos físicos, facilitando as manifestações ectoplásmicas. Ao penetrarem no recesso das furnas escuras, após os repastos, alguns desses primitivos médiuns teriam caído em transe e emitido abundante quantidade de ectoplasma,
possibilitando as materializações dos espíritos que eventualmente estivessem acompanhando os curiosos paleolíticos exploradores do interior das cavernas. As ectoplasmias no interior das cavernas. E fato normal para os que já leram pelo menos um bom tratado sobre a fenomenologia paranormal, que as ectoplasmias ocorrem com maior facilidade quando na ausência de luz. A ação demoledora dos fótons, verificada em laboratório e batizada com o nome de efeito fotoelétrico tem, também, sua influência inibidora no momento da formação do fantasma. Uma vez ectoplasmado, o espectro pode ser visto, em alguns casos, até a plena luz do dia. Mas a potência dos médiums mais comuns é reduzida. Em vista desse fato, raras são as ectoplasmias que resistem prolongadamente ao efeito dissolvente das radiações luminosas, e mais raras, ainda, as que conseguem iniciar-se sob a ação desagregadora da luz. Por outro lado, é também conhecido que os agentes humanos que poderiam provocar as ectoplasmias são relativamente comuns. São excepcionais apenas os de grande potência. Porém eles existem e devem ter surgido entre os homens do Paleolítico Inferior, pois tal faculdade parece ser uma característica peculiar aos seres vivos, especialmente aos seres humanos. A água e os aminoácidos constituintes das proteínas parecem predominar na composição do ectoplasma. A alimentação carnívora dos trogloditas poderia ter contribuído para sua produção de ectoplasma. Ora, evidentemente, a única razão para que se celebrassem certos rituais nos recessos mais profundos das cavernas prender-se-ia ao fato de ali reinar uma escuridão propícia à formação das ectoplasmias. Se assim não fosse, tais cerimônias seriam realizadas normalmente, como parece bem mais lógico, ao ar livre, conforme veio a ocorrer posteriormente em uma fase já avançada do culto religioso. O início dos fenômenos ectoplásmicos deu-se, sem dúvida, nos recessos mais escuros das furnas paleolíticas. Teriam ocorrido, ocasionalmente, um certo número de vezes, em lugares e épocas diversas. A imensa escala do tempo sugere, com probabilidade bem grande, haver-se repetido o suficiente para permitir o estabelecimento de uma correlação entre a escuridão e a manifestação dos fantasmas. Idêntica correlação iria sido notada entre as condições anteriores e a presença e possível que nossos remotos ancestrais tenham presenciado ectoplasmias no seio das cavernas paleolíticas do agente humano, ou médium, que provocava o aparecimento dos espectros. Surgiu, assim, o xamã, ou feiticeiro, diante do qual aparecia um ancestral, o guerreiro, o chefe da clã e os entes queridos, em virtude das faculdades mediúnicas daquele. O nascimento das religiões. Temos atualmente, ao alcance das mãos, fenômenos semelhantes e condições essencialmente as mesmas, que poderiam fornecer-nos abundante material para estudo e compreensão do provável comportamento dos nossos ancestrais mais remotos, diante das várias manifestações desse gênero. Basta observar o procedimento dos atuais grupos humanos onde se cultiva o intercâmbio com os espíritos. Qualquer que seja a natureza das práticas e o nível cultural dos participantes, surgem normalmente as mesmas fases no desenrolar dos fatos subsequentes ao fenômeno fundamental que é a comunicação com o espírito. E essas reações devem assemelhar-se ao provável evoluir daquilo que chamamos de comportamento religioso dos paleolíticos. No centro dos acontecimentos situa-se sempre o fenômeno básico, a manifestação dos espíritos dos defuntos. O médium é assinalado logo a seguir. Em torno dele juntam-se os observadores, dentre os quais se destacam os mais interessados que passarão a entender-se com o espírito ou espíritos manifestantes, recebendo seus pedidos, suas instruções ou ordens. São verdadeiros servidores das entidades, seus intérpretes, seus secretários e executores dos seus caprichos. A situação do médium é inteiramente outra. Como agente intermediário, por conseguinte,
como instrumento da manifestação de entidades eventualmente do plano dito superior, ele passará a gozar de certas prerrogativas. Poderá mesmo abusar da confiança dos seus acólitos, fazendo às vezes dos espíritos manifestantes. Em particular deve ser focalizada a figura do médium, xamã ou feiticeiro. O prestígio e a importância que lhe passa a desfrutar no seio da tribo seriam as consequências imediatas dos seus extraordinários poderes. Em sua presença o chefe falecido volta a comunicar-se com os seus subordinados. Os parentes e amigos já mortos podem ser vistos e ouvidos. O xamã está em condições de ombrear-se com o novo chefe tribal. Suas extraordinárias faculdades colocam-no em uma situação privilegiada, fator decisivo para o êxito da TC. Mas, infelizmente, o médium não tem controle sobre suas funções paranormais e sobre os espíritos. Os notáveis fenômenos obtidos por seu intermédio atravessam crises de declínio e até de desaparecimento. Para salvaguardar a posição adquirida e o prestígio conquistado, o médium xamã ou feiticeiro passa a usar truques ou artifícios e a criar uma complicada ritualística, com o fito de impressionar os circunstantes e camuflar as temporárias extinções de suas faculdades. Surgem as mistificações, as fraudes, os aparatos, os rituais e até mesmo a magia, como sucedâneos do fenômeno simples e natural. O médium funda, mais tarde, um colegiado de adeptos, dentre os quais escolherá seu sucessor e os comparsas nas tramóias correntes. Fracassadas as tentativas de conseguir-se à vontade as ectoplasmias, o recesso das cavernas vai se tornando inútil para os rituais. E então o cerimonial passa a ser celebrado especialmente ao ar livre, com a participação de toda a tribo. Devem ter surgido assim a música, a dança, os enfeites vistosos e inúmeros outros acessórios, invariavelmente aliados às cerimônias religiosas exteriorizadas e executadas coletivamente. Não obstante, as raras sessões no interior das furnas continuarão a ser assistidas por um grupo mais ou menos privilegiado e restrito. Surge lentamente uma nova característica religiosa, o esoterismo e o esoterismo, o sagrado e o profano, o puro e o impuro, a casta sacerdotal e os fiéis. O esoterismo passaria a constituir o monopólio de um grupo de elite que evoluiria para uma classe sacerdotal. Somente uma seleção prévia, ou iniciação, permitiria o ingresso nesse colegiado. O esoterismo tomar-se-ia a religião das massas, à semelhança do que ainda hoje se observa comumente em quase todos os grupamentos de natureza religiosa. Juntamente com os fenômenos ectoplásmicos, é provável que tenham ocorrido também os psicofônicos. Pelo menos assinalam-se os vestígios desse fato em épocas mais recentes, já na fase histórica da humanidade. São os profetas e pitonisas, pela boca dos quais falavam os deuses e os espíritos dos mortos. Conclusão. A eventual objeção contra a tese da existência de teses ocorridas com os paleantropídeos seria a impossibilidade de ocorrerem fenômenos paranormais, mediúnicos, entre eles. Tal dúvida se basearia no fato de os homens das cavernas serem ainda muito animalizados. Esse argumento torna-se insustentável diante das inúmeras evidências de apoio à existência de fenômenos paranormais ocorridos com espécies animais inferiores. Outro indício muito forte a favor da ocorrência de TCs naqueles remotos tempos é a manifestação das práticas mágico-religiosas, incluindo o culto das pedras relacionado com o fogo das lareiras, cujos indícios são ainda registráveis. No próximo capítulo abordaremos outro tipo de evidência da existência da TC entre os primitivos cavernícolas, os cuidados com os cadáveres dos mortos. 6. Cuidados com os mortos e culto dos crânios. A recusa em acreditar na finalidade da morte fez pirâmides e templos se erguerem da areia. Foi uma das principais inspirações da arte, desde a tragédia grega até as pinturas da Renascença, a música de Bach e os sonetos sagrados de Doni Koestler,
1969, página 358. Os cuidados com os mortos. Estudemos agora o comportamento dos homens primitivos, no concernente aos cuidados que tinham com os mortos. Tal prática atravessou os milhares e milhares de anos que antecederam a nossa época, mantendo-se quase inalterável até hoje. Como já assinalamos anteriormente, as sepulturas encontradas em 1909 nas cavernas dos Balsé-Rousset, de Laugereaut e de Solutré, revelaram que os homens da idade da Rena usavam sepultar os cadáveres, de uma forma muito peculiar. Os despojos mortais eram deitados sobre cinzas quentes, até mesmo sobre brasas vivas. Muitos vestígios assinalados nessas e em outras cavernas indicam que os defuntos eram amarrados, ficando seus membros dispostos de tal forma, que se reproduzia a posição fetal, isto é, sujeitavam-se os braços e pernas, dobrados e encolhidos, por meio de amarras, de maneira a lembrar a postura do feto antes de nascer. O cadáver recebia uma pintura vermelha feita com pó de ocre. Dentro das sepulturas, vedadas por blocos de pedra superpostos, colocavam-se armas rudimentares, utensílios, alimentos, etc. Mais tarde, as oferendas passaram a ser feitas às grandes pedras, isso na época megalítica, mas sobre elas sempre se achavam os despojos do morto ao qual eram dirigidas assim indiretamente tais oferendas. As fogueiras que se acendiam para aquecer o espírito do finado membro da tribo, tanto quanto as demais práticas funerárias, revelam a grande preocupação que os nossos ancestrais tinham com os que morriam. Contudo, é de causar estranheza que agissem desta forma, pois a morte era a coisa mais comum naqueles duríssimos tempos de lutas e competições com os elementos agressivos naturais. De acordo com os indícios encontrados, vê-se que os homens primitivos sofriam uma verdadeira dizimação em sua primeira juventude. Menos da metade logravam sobreviver na infância. Os que ultrapassavam os 40 anos de idade representavam 1/20 do total, e apenas cerca de 1% conseguiam passar dos 50. A fome, as doenças, os ataques das feras, os acidentes e, enfim, tudo conspirava contra o homem das cavernas. A morte rondava o dia e noite, e morrer deveria parecer-lhe rotina comum, normal e sem tanta importância. No entanto, não era isso o que se passava. O homem de Neandertal, por exemplo, que era dos que mais viam a morte face a face, foi também um dos primeiros a ter grandes atenções para com os mortos. Deve ter existido algo responsável por tal procedimento. A razão parece haver sido forte neste sentido, muito séria, muito clara, para despertar tantos desvelos em meio a criaturas jovens, ignorantes, animalizadas e absorvidas por problemas imensos de ordem material imediata. Admitindo-se a ter-se através da manifestação palpável do espírito, após a morte do corpo físico, surgirá uma explicação plausível para o caso em apreço. Os que têm tido a oportunidade de presenciar a fenomenologia espirítica já estão familiarizados com as manifestações de espíritos chamados vulgarmente de sofredores. São aqueles espíritos que, tendo perdido o veículo físico, ainda arrastam consigo as impressões da época em que se encontravam encarnados. Geralmente, contam-se entre eles inúmeros que ignoram sua nova condição de desencarnados. A grande maioria, ao tomar contato com o mundo físico à custa de um médium, vê exacerbarem-se as suas dores, angústias e aflições, especialmente as que precederam seus últimos dias nas vestes da carne. Ao que parece, os cuidados com os mortos surgiram daqueles dois fatores atrás enumerados: a possibilidade das manifestações ectoplásmicas e a reviviscência dos estados emocionais por parte do espírito, na ocasião do seu primeiro contato com os companheiros vivos. Porém, não foram somente as cenas dramáticas que se desenrolaram naquelas ocasiões no seio das cavernas, os fatores determinantes da posterior conduta com relação aos defuntos.
Mesclaram-se a eles muitos outros componentes. Pelo simples fato de manter-se praticamente inalterável a individualidade e mesmo a personalidade do ser humano logo após a morte, é provável que, uma vez conscientizados quanto à sua nova situação, passassem a agir de acordo com as suas tendências e seu nível moral. O guerreiro ressurgiria como guerreiro, o inimigo como ferrenho perseguidor, o chefe tribal como guia espiritual, e assim por diante. Desde logo, ter-se-ia estabelecido uma diferença de tratamento entre uns e outros, entre encarnados e desencarnados. Estes últimos, certamente, levaram a algumas vantagens em virtude da sua aparente invulnerabilidade e da capacidade de provocar certos fenômenos fora do alcance dos encarnados. Entre um e outro campo, estabeleceu-se um comércio, um intercâmbio de valores. Os de lá procuraram valer-se dos de cá, e vice-versa. Mas a balança deve ter pendido para o lado dos desencarnados. A partir daí, os desencarnados vieram mantendo certo domínio e participação na vida, nos dramas e nas lutas dos encarnados. No meio destes, os espíritos puderam contar com os indivíduos vivos a eles aliados, servindo-lhes de instrumento e de comparsas. Tais foram os xamãs, as pitonisas, os profetas, os feiticeiros, os magos, os sacerdotes e, hoje em dia, os próprios médiuns e seus acólitos. Nos remotos episódios da pré-história, os primeiros indícios dessa solicitude para com os desencarnados estão assinalados pelos vestígios das antiquíssimas práticas funerárias levadas a efeito naquela época. A gênese dessa conduta está, sem dúvida, nas primeiras manifestações dos espíritos, no interior das cavernas. Ao se porem em contacto com o plano físico e com os amigos e parentes, os desencarnados deram expansão às suas emoções. Sentiam fome e frio, medo e desespero. Estavam no escuro. As feras os perseguiam e os estraçalhavam. Enfim, reviviam cenas algo semelhantes às que ainda se observam com os vulgarmente chamados espíritos sofredores quando eles se comunicam nas sessões espíritas. Os circunstantes encarnados procuravam, a seu modo, remediar a situação. Colocavam os cadáveres em sepulturas aquecidas e guarnecidas de armas e alimentos. Acendiam fogueiras em suas imediações, para iluminar e confortar o morto. E, como os espectros manifestantes provavelmente se mostravam brancos, lívidos, era natural que tentassem até mesmo atenuar esse pormenor. Os cadáveres eram coloridos de vermelho, com pó de ocre. Posteriormente, a putrefação do corpo inanimado deveria ter preocupado os homens das cavernas. Tentaram fabricar corpos indestrutíveis para servirem de guarida aos espíritos errantes dos entes queridos. Fizeram, então, as estatuetas de osso, madeira, pedra, barro etc., onde acreditavam viessem alojar-se os espíritos sem o corpo carnal. A dureza dos invernos levou-os a manter próximo das fogueiras e das lareiras tais representações antropomórficas, conforme assinalamos anteriormente ao citar os achados no interior das cavernas pré-históricas, e as demais práticas cujos vestígios chegaram até nós. É curioso notar que muitos costumes ainda vigentes em nosso comportamento social parecem ter suas raízes nas práticas paleolíticas. Citaremos a título de exemplo o hábito de acender velas para as almas dos mortos ou para os espíritos poderosos. O culto dos crânios. Mas um outro estranho e notável comportamento dos paleolíticos e dos mesolíticos pode ser comparado com o das tribos selvagens atuais de caçadores de cabeças. Em uma gruta da Baviera foram encontradas coleções de crânios. Os vestígios achados juntamente com as cabeças humanas permitiam reconstituir as possíveis cenas de caráter mágico ou religioso que se teriam desenrolado naquele antro. Alguns crânios estavam recobertos com pó de ocre, e grande número deles, em grupos, rodeados de ornamentos. Comparando com as razões que conduzem os atuais selvagens caçadores de cabeças a colecionarem os crânios humanos,
pode chegar-se à conclusão de que os mesolíticos da cultura tardenoisense, por exemplo, provavelmente entesouravam as cabeças por três motivos principais. 1. Para ofertá-las aos deuses. 2. Para afirmar o prestígio do guerreiro que as obteve. 3. Para servir de morada aos espíritos na tribo. Paul Ehrlich, em seu estudo intitulado O Culto dos Crânios na Época Paleolítica, apresenta extensa e exaustiva documentação que demonstra haver existido um culto dos crânios entre os homens da Idade da Pedra. Ehrlich estudou minuciosamente a ocorrência de depósitos de crânios nas grutas e jazidas paleolíticas e mesolíticas. Fez uma pesquisa sobre os motivos que levam os povos atuais, de nível cultural semelhante ao dos paleolíticos e mesolíticos, a colecionarem os crânios. E, finalmente, chegou às conclusões seguintes. 1. Desde as mais remotas épocas da Idade da Pedra, a cabeça humana foi objeto das crenças religiosas do homem. 2. Pode dizer-se que, se os diversos grupamentos humanos da Antiga Idade da Pedra, os pré-neandertalenses, os neandertalenses e os homens fósseis do tipo Homo sapiens conservaram os crânios e seus fragmentos em suas moradias, é porque eles consideravam a cabeça como sede da força vital do corpo e do espírito. 3. Ainda que separados pelo tempo e pelo espaço, os ciclos, os tipos e os caracteres essenciais da conservação dos crânios mostram analogias tão marcantes, que parecem calcados uns sobre os outros. Weinert, 1948, páginas 54 a 72. Não cabe dúvida de que o motivo fundamental do culto dos crânios se prende à crença na existência do espírito e na possibilidade de mantê-lo em sua sede, mesmo depois da morte do corpo físico. A ideia sofreu uma evolução, e o culto dos crânios suscitou várias modalidades de rituais, inclusive a antropofagia. Fundamentalmente, porém, sua razão prendeze a convicção da existência de um princípio espiritual cuja sede se localizaria na cabeça. Os incas conservaram o ritual da decapitação das vítimas. Ao mesmo tempo criam na existência do espírito, pois cultuavam seus ancestrais nas huacas. Vê-se logo que tudo isso partiu de uma origem comum de crenças e práticas correlatas, cuja raiz se situa, sem dúvida, na terça efetuada em épocas mais remotas. Os incas, os maias e os aztecas praticavam os rituais sangrentos e invariavelmente colecionavam os crânios. Estudando com mais cuidado o comportamento religioso desses povos, verificaremos seu notável grau de amadurecimento nesse sentido, equivalente ao dos demais povos altamente civilizados, em forte contraste com as mencionadas práticas sanguinárias. Entre eles, homenageavam-se várias divindades relacionadas com a cabeça, a agricultura, a guerra, os elementos, os astros, etc., à semelhança de outras culturas já conhecidas e mesmo atuais. Os princípios do bem e do mal também possuíam seus representantes. Mas os sacrifícios humanos aliados ao colecionamento dos crânios persistiam teimosamente incorporados às práticas religiosas. As massas, dirigidas em tais cultos pelos sacerdotes, tinham, não obstante, conservado os mesmos fatores comportamentais comuns a todas as populações pré-históricas e que caracterizam o conhecimento da existência do espírito e das suas influências boas ou más. Os feiticeiros e adivinhos chegaram a ser reconhecidos oficialmente pelo imperador Inca Manetho Cápac. Não iremos descer a detalhes com relação às modalidades religiosas dos maias, astecas e incas, pois esta parte pertence à fase superposta ao evento central que é a TCI, da qual já assinalamos os indícios nos sacrifícios sangrentos e no entesouramento dos crânios, entre os esquimós que, por razões óbvias, conservavam melhor os vestígios do primitivo foco gerador do fenômeno religioso, encontrando-se práticas espiríticas semelhantes às que observamos atualmente na maioria dos povos. A este respeito Anatoly Levitsky,
Em um estudo sobre a religião esquimó, comenta o seguinte: os homens comunicam-se com os espíritos apenas por intermédio desses padres mágicos, chamados Angakoken, cuja natureza mágico-religiosa apresenta os mesmos caracteres que os dos xamãs asiáticos. Ajudados pelos seus espíritos aliados ou subordinados, os Angakoks penetram no mundo dos espíritos para lhes servirem aos interesses dos homens. Lewitsky, 1948, página 164.166. É inegável que havia entre os antigos povos americanos a prática da TC. Conclusão. Parece que os nossos longínquos antepassados, que inicialmente cultuavam as pedras, acreditavam também que a alma residia sobretudo na cabeça. O culto dos crânios põe em evidência essa suposição. Do mesmo modo, é provável que o costume de manietar os cadáveres, reduzindo-os à postura fetal, esteja possivelmente ligado a rudimentares conhecimentos sobre a reencarnação. Aquela posição, para eles, facilitaria o renascimento. Posteriormente, a urna funerária em forma bojuda, que servia de receptáculo para o cadáver, passou a ser usada. Talvez o raciocínio elementaríssimo daquelas criaturas tentasse propiciar aos despojos até um involucro com a forma do útero. Nem todos os espíritos que se manifestavam no fundo das cavernas paleolíticas deviam achar-se totalmente ignorantes do seu estado e situação. Muitos deles eram chefes falecidos, xamãs ou feiticeiros, líderes do clã. Suas antigas prerrogativas e ambições passaram a ter possibilidades de satisfação e prosseguimento, mesmo após a morte. Tinham eles, no médium natural, um intermediário e provavelmente um aliado. O xamã, ou feiticeiro era o instrumento através do qual poderiam continuar a exercer sua influência sobre a tribo. Trataram, portanto, de fixar melhor as bases dessa aliança preciosa. E possível que daí tenha surgido a magia. Outro fato que salta logo à vista, é a existência de duas espécies de cultos religiosos, um oficial, constando de divindades maiores e menores, ancestrais poderosos, heróis etc., e outro mais popular, relacionado com a manifestação espirítica, compreendendo as práticas de feitiçaria, adivinhação e demais consequências do mediunismo. No tocante às manifestações do culto oficial, caracterizadas pelos templos e esculturas, pela ritualística, pelos símbolos e objetos religiosos, nota-se estranha semelhança com os encontrados entre outros povos da Europa, Ásia, África e Oceania. Em relação às práticas de fundo espirítico verificam-se as mesmas analogias. Parece haver uma unidade fundamental religiosa, comum a toda a humanidade. Ela teria sempre dois aspectos distintos, um espirítico e outro ritualístico, mágico. Sem dúvida, o mais natural e invariável seria o espirítico. O outro resultaria de diferentes fatores, tais como clima, raça, meio ambiente etc. Suas variações far-se-iam, contudo, em torno do primeiro, do relacionado com a manifestação espirítica, ou seja a TC, presente em todas as épocas, desde a alba da humanidade, até os dias de hoje. Damos, assim, por encerrado o estudo que viemos fazendo da TC já praticada pelos povos pré-históricos. Acreditamos ter demonstrado, suficientemente, que o homem crê na existência do espírito porque teve a experiência objetiva da sua realidade. Através de todos os tempos e em todas as latitudes, os mortos têm se comunicado com os vivos e com eles selado alianças, formando as bases milenares dos sistemas religiosos. 7. Poderes paranormais entre os povos primitivos. Demonstrarei que existem religiões a tal ponto rudimentares que não possuem nem templos, nem altares, nem orações, mas não me é possível demonstrar que se descubra alguma que não ensine a crer em entidades espirituais intercomunicantes com os homens. Brenton,
Religions of primitive peoples. Estados alterados de consciência. Em dezembro de 1941, Ernesto Bozano publicou uma de suas famosas monografias, intitulada Populi Primitivi e Manifestazioni Supernormali. Essa obra, inicialmente de 350 páginas, alcançou a sua terceira edição em 1946. Como todos os trabalhos de Bozano, a referida monografia consiste em uma variada e sólida coleção de fatos bem documentados concernentes a manifestações de fenômenos paranormais, por ele cuidadosamente catalogados. Os fenômenos paranormais focalizados na monografia citada ocorreram entre povos quase recentes e mesmo contemporâneos, alguns dos quais ainda possuem nível cultural equivalente ao dos homens pré-históricos. Por isso, são denominados povos primitivos. No capítulo anterior, procuramos demonstrar que, entre os povos pré-históricos, os cuidados com os cadáveres dos companheiros mortos e o culto das pedras denotavam a presença de uma crença nos espíritos, já naquela época. O trabalho de Bozano, consistindo em uma coletânea de relatos de inúmeras testemunhas, viajantes e antropólogos de renome, evidencia a sistemática crença na existência dos espíritos entre os povos primitivos. A par desta crença generalizada, ressaltam as manifestações dos fenômenos paranormais que ocorreram com grande frequência naquelas comunidades selvagens. A presença de um feiticeiro ou xamã é uma constante também, pois os fenômenos paranormais geralmente dependem da contribuição de um agente vivo. A TC é realizada quase exclusivamente por intermédio do feiticeiro. Em algumas tribos, o intermediário pode ativar suas faculdades, caindo em transe por processo natural, a auto-hipnose. Entretanto, é muito comum o emprego de métodos artificiais como o uso de drogas obtidas de vegetais, danças frenéticas, rodopios, aspiração de fumaças oriundas de ervas queimadas ou de emanações naturais, etc. A indução do estado alterado de consciência pode ser praticada por mais de um indivíduo, isoladamente ou comandado pelo feiticeiro durante certas cerimônias mágico-religiosas. Modalidades de transcomunicação. A variedade de métodos é grande, mas em sua maioria visam o contacto com as entidades incorpóreas, deuses, elementais e espíritos humanos. Nessas ocasiões, ocorrem as TCs. Elas podem ser meramente mediúnicas, TCM, ou diretamente observáveis, como vozes, aparições e ectoplasmias. Em alguns casos, podem ocorrer transcomunicações por meio de objetos que se movimentam, fazendo às vezes de um instrumento físico capaz de permitir a transmissão das mensagens. Seria, nesse caso, uma TCI. Ernesto Bozano transcreve um trecho do trabalho de Andrew Lang, intitulado The Making of Religions, no qual este conhecido antropólogo procura demonstrar que, provavelmente, o feticismo, crença esta que admite que um espírito pode animar um objeto material comunicando-se por meio deste, tem apoio em fatos reais. Dessa citação, extraímos o seguinte episódio relatado por Charles Robert Darwin, 1809 a 1882. Charles Darwin viu duas mulheres malaias na ilha de Keeling, as quais haviam posto um vestido em uma grande colher de madeira à guisa de uma boneca, colher que anteriormente haviam colocado sobre o túmulo de um seu querido defunto. Agora acontecia que, a todo retorno do plenilúnio, aquela colher se animava, saltitando e dançando convulsivamente, como fazem as mesas girantes nas modernas sessões espíritas. Bozano, 1941, página 49. Na mesma transcrição do trabalho de Andrew Lang, há citações de diversos casos de telecinesia provocados por intermédio de feiticeiros. Nessas ocorrências, certos bastões de madeira adquirem movimento por si próprios, sob o comando de um feiticeiro. Tais fenômenos são utilizados para diversos fins,
Desde a descoberta de algum ladrão, até o diagnóstico de determinada doença ou consulta sobre qualquer problema, o que equivale a uma TCI. Adiantamos ao leitor que, modernamente, tais fenômenos são também interpretados pelo parapsicólogos ortodoxos como manifestações apenas psicocinéticas, provocadas pelas faculdades do feiticeiro. Nessa hipótese, não há lugar para afirmar-se que estaria ocorrendo uma TCI com os espíritos dos mortos, que supostamente se achassem participando dos eventos. Exemplos de fortes agentes psicocinéticos conhecidos. A hipótese reducionista, que atribui exclusivamente ao agente psicocinético a autoria dos fenômenos paranormais objetivos, pode explicar tais fenômenos. Todavia, a explicação espirítica também compete com o animista, desde que os inumeráveis testes psicocinéticos efetuados em laboratório, de um modo geral, somente revelam a real presença da função PK, mediante sensibilíssimos artifícios matemático-estatísticos. E verdade que têm sido descobertos excepcionais agentes psicocinéticos como Nina Kulagina, Boris Vladimir Ermolaev e Elvira Shevchuk, na Rússia, Jean-Pierre Gerard, na França, Uri Geller, em Israel, Masuaki Kiyota e Hiroku Yamazita, no Japão, Matteo Manning, na Inglaterra. Esses são os mais conhecidos, embora outros tenham sido assinalados no passado e, naturalmente, devem existir mais alguns, alhures, na atualidade. Dos agentes psicocinéticos, Nina Kulagina é um dos mais conhecidos. Ela conseguiu movimentar, psicocineticamente e de certa forma voluntariamente, pequenos objetos. Notou-se que Kulagina pende enorme esforço durante o processo psicocinético, com dramáticos reflexos em seu organismo, sob a forma de taquicardia, exaustão de forças, e até perda de peso quando as sessões são demoradas e incluem movimentação de massas da ordem de algumas centenas de grama. Kulagin, 1970, páginas 54 a 62. Boris Vladimir Ermolaev é outro agente psicocinético. Ele executa a proeza de manter no ar um objeto previamente apertado entre suas duas mãos. Para o professor V.N. Puskin, doutor em psicologia, a área superficial do objeto pareceu-lhe representar um detalhe importante. Os objetos compactos aparentemente exigem mais energia para se manterem suspensos, caindo com maior frequência do que os objetos com área superficial relativamente grande. Ele foi particularmente bem-sucedido com certos objetos, tais como cigarros, maços de cigarros, frascos de água de colônia, pequenas revistas ou livros, os quais ele podia normalmente sustentar entre suas duas mãos, depois afastá-las suavemente deixando o objeto suspenso. Puskin, 1980, página 8. Elvira Shevchuk consegue colher um pequeno bastão abandonado no chão, usando um processo curioso. Colocando-se sentada em uma cadeira posicionada ao lado do referido objeto, ela curva-se para frente e estende uma das mãos em direção ao bastãozinho. Daí a instantes, uma das extremidades desse objeto ergue-se espontaneamente, permitindo que Elvira o colha, a seguir, com a mão. Vilenskaya, 1979. Os demais, como Jean-Pierre Gerard, Uri Geller, Masuaki Kiyota e Hiroto Yamazita, produzem predominantemente a flexão de pequenas barras metálicas. É o denominado efeito Geller. Masuaki Kiyota, além do efeito Geller, executa outras proezas, entre elas a impressão sobre filmes virgens, de imagens pensadas por ele, efeito T-Sérios. Uma particularidade notável de Masuaki é a sua informação acerca de certo ser estranho que é visto exclusivamente por ele e com o qual se comunica. O referido personagem adotou o pseudônimo Zenifu, afirmando que na realidade ele não possui nome próprio. Esse nome provisório seria somente para facilitar seu relacionamento com Masuaki. Esclareceu, ainda,
não ser um ente humano, e sim uma vida sem corpo, embora ele apareça a Mazuaki sob o aspecto de uma pessoa usando um barrete e uma túnica semelhante a uma batina. Zenitsu explicou Mazuaki, que ele não é originário de nosso planeta e sim de outro sistema, cujo Sol é uma estrela